Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Oi, Walter. Oi, Martin. Você vai bem? Sim, eu acho que sim, mas temos que controlar nossas emoções para falar desse tópico, não é mesmo? Exato. Na verdade, para tudo hoje em dia a gente tem que controlar as nossas emoções. Porque se nós olharmos para as notícias e para tudo que está acontecendo ao nosso redor, a gente pode ser tragado por isso. Vamos orar sobre isso então. Exato. Nosso Pai Celeste, muito obrigado por nos dar essa oportunidade mais uma vez. Senhor, enquanto nós conduzimos essa conversa, nós pedimos que Tu guies nossas mentes com Teu Espírito Santo, para nós podermos entender e internalizar aquilo que Tu quer nos transmitir. Em nome de Jesus. Amém. A Bíblia fala sobre um tempo como nunca houve. E eu realmente acho que estamos vivendo num tempo como nunca houve. É tão ruim que nunca se poderia ter imaginado chegar nesse ponto. As coisas andam descaradamente apóstatas e malignas. Sim, é mal, mas tem um plano. Ah, sim. Esse plano do mal trata-se de uma estratégia brilhante, porque ele vai envolver todo mundo neste grande erro. E o problema é que não é um erro aberto. Você pode pensar que é o lado certo se você não andar estudando bem. E você tem que ter um conhecimento profundo. O Senhor tem que nos dar discernimento. Do contrário, nós estaremos em perigo. Essas palavras aí, enganar. Isso vai envolver todas as denominações. Eu vou deixar isso claro. Todas as denominações, especialmente a nossa. Ninguém estará livre deste grande engano. Isso é verdade. Vamos deixar aqui um aviso desde o início. É muito fácil ser sugado por um desses dois lados e dizermos isso já foi longe demais, e assim adotarmos uma determinada posição. Mas lembre-se, nós já dissemos aqui, nós somos observadores. Temos que observar. Sim, nós também ficamos revoltados, mas você tem que ser sóbrio e se perguntar para onde isso está nos levando. Para onde? E uma vez que tenhamos entendido isso, então estaremos preparados contra o verdadeiro perigo que está vindo por trás das cortinas. E temos que orar. E isso é muito importante o que você acabou de explicar aqui. E nós, às vezes, também temos que nos lembrar disso. Sim, porque é fácil ficar revoltado e adotar uma das posições. Você começa a querer entrar nessas coisas. Um pouco antes de começar aqui, a gente estava conversando sobre Moisés. Sim. Aquele cara teve que ter muita resistência para poder passar por essas coisas. Para lidar com o que ele teve que lidar, não é? Hoje falaremos a respeito do verdadeiro e do falso reavivamento. Vamos analisar uma tendência que permeia esses reavivamentos. É uma tendência que, digamos, pode levar as pessoas a ficarem iradas a respeito de algo e, como consequência disso, escolher o outro extremo do pêndulo. Sim. E uma das coisas que realmente está revoltando as pessoas é essa cultura da lacração. Ela infiltrou de maneira tão esperta as escolas, de maneira que está afetando até mesmo as crianças, dizendo secretamente a elas que, na verdade, elas são transgender. Eles tentam manipulá-las a uma certa direção e, naturalmente, qualquer pai que tenha meio neurônio e que perceba o que estão fazendo vai ficar extremamente revoltado com isso. E, como consequência, ele pode adotar um dos lados do pêndulo, aquele que parece ser o lado moral, mas que, na verdade, levará à destruição. Exatamente, e como você mencionou no começo, isso envolve múltiplas denominações. Na verdade, até mesmo diferentes fés. E esse negócio de LGBTQ, e parece que agora colocaram um I ali no meio, não é? Daqui a pouco vai ter todo o alfabeto. Mas, enfim, esse negócio de LGBTQIYZ está envolvido nessa questão. Assim como foram nos tempos bíblicos. Sim.
Não há nada de novo debaixo do sol. E esse tipo de questão levou a pesadas consequências no passado. Por exemplo, pegue a tribo de Benjamim. Quase que a tribo toda foi exterminada, exceto por 600 homens. Isso, como consequência desse tipo de pensamento, é, na verdade, horrendo, não é? É. E o mundo está caminhando para um cataclisma. Então, vamos unir os pontos, Martin. Você fez um ótimo trabalho compilando esses vídeos. E já vamos avisar logo de cara que as coisas que vamos mostrar são perturbadoras. Nós tivemos que cortar algumas partes para que vocês não tivessem que vê-las, porque é realmente nojento. Então nós tiramos algumas palavras dos vídeos. É. E o fato chocante é que isso, na verdade, foi mostrado em rede nacional. E é claro que estaria na TV aberta, já que toda a população precisa ficar revoltada contra esse tipo de coisa. E outro ponto, não é apenas uma nação, é o mundo inteiro. É um assunto que poderia levar até mesmo as pessoas a uma guerra nuclear, a fim de proteger certos valores. Verdade. Verdade. É exatamente nessa direção que nós estamos rumando. E é chocante ver isso acontecendo. Sim, e as pessoas estão adotando posições morais, e eventualmente todas se unirão. E eu acho que nós estamos começando a ver um pouco como isso vai acontecer. É realmente uma estratégia brilhante. Verdade seja dita, Satanás é um estrategista brilhante. Mas ainda bem que ele é somente o segundo melhor estrategista do universo. E ainda bem que nós temos a palavra certa que nos advertiu de que essas coisas viriam. Exatamente. Então, vamos dar uma olhada. Temos aqui um artigo de 1º de março deste ano, 2023, de uma televisão lá na Austrália, que fala a respeito desse comediante, aparentemente transgender. Ele fez uma piada muito baixa na televisão aberta, que realmente chocou as pessoas. Algumas gostaram, mas muitas ficaram enojadas. Eu não vou mostrar tudo o que ele falou, mas aqui temos o comediante de um lado e no outro, alguém que realmente não gostou do que ele disse, como você pode perceber. A audiência exige um pedido de desculpas depois que um comediante fez uma piada muito baixa a respeito de Jesus em televisão aberta. Obviamente, não vamos mostrar a piada. Mas vejamos o que diz o artigo. O comediante Reuben Kaye acabou entrando em água fervente depois de fazer uma piada a respeito de Jesus num programa de TV. Nós já falamos, não vamos mostrar aqui a piada, que tem a ver com Jesus ter sido crucificado na cruz. Enfim, deixa pra lá. Esse comediante é conhecido por seu senso de humor sem graça e acidez. Ele chocou os telespectadores na Austrália com uma piada incisiva a respeito do Filho de Deus, que aparentemente não é para se fazer graça. Então, se você é um fã do cara lá de cima e de seu fedelho, Martin, isso é blasfêmia. Você pode ver aqui a orientação dessa agência de notícia nesse artigo que eles escreveram. Eles também são, na verdade, blasfemos. Com certeza. Então, se você é um fã do cara lá de cima e de seu fedelho, é melhor nem continuar lendo. Esse é um jeito nojento de falar de Deus o Pai e de seu Filho. Aham. Isso aí me deixa revoltado. Bem, nós estamos mostrando isso aí para mostrar que existe um plano para justamente revoltar as pessoas. Exato, e eles fazem isso de propósito. É feito de propósito, eles querem que os cristãos se revoltem. Eles precisam ficar irados para que passem a reagir assim como um muçulmano reagiria se essas coisas fossem ditas sobre Muhammad. Então, existe um plano por trás disso aí. É por isso que estamos mostrando. E só para mencionar o que você disse no começo, nós temos que ser cuidadosos para não sermos estragados por essas coisas. Sim, somos observadores. Estamos observando o plano por trás disso. Continuando. Vamos dizer que até mesmo Jesus não ressuscitaria depois de uma ofensa dessas.
Ali pareceu mortificado, enquanto Harris explodiu em gargalhadas. Dois lados, Martin. Exato. Há aqueles que ficam horrorizados por esse tipo de coisa estar sendo dita em TV aberta, e há o lado que acha que é uma piada ótima. E aqui tem os dois. Os dois lados? No entanto, muitas pessoas que assistiam em casa, que isso não é motivo para dar risada. Os australianos foram imediatamente às mídias sociais para detonar com o comediante LGBTIQ+, por sua piada brutal. Você viu como a sigla fica cada vez maior? Etc. Só falta colocar um etc ali, não é mesmo? Mas vamos assistir a um vídeo. Mas antes, Martin, eu queria salientar mais uma vez que não estamos aqui adotando nenhum lado. Não estamos adotando lados. Estamos apenas observando. Não porque aprovamos essa barbaridade aí, não. Mas é porque nós não vamos adotar nenhum dos lados. Nós não vamos pular em nenhuma frigideira fervente aqui. Vamos apenas observar para ver aonde estamos indo. Então a parte... Eu simplesmente coloquei uma certa porção, só para a gente poder ver o que aconteceu ali, mas as partes das piadas estão cortadas. Muito bem, Martin. Ainda bem que você fez isso. Eu não estou a fim de sentir nojo hoje. Porque nós, as pessoas queer, os LGBTQIA+, existimos antes do que qualquer ideia de Deus. Estamos presentes no reino animal. Eu acho hilário quando alguém me manda uma mensagem dizendo que eu tenho que aceitar o amor de Jesus, senão vou queimar no inferno. Vamos parar por aí. Ele disse que é fã de Jesus. Mas de uma maneira muito distorcida. Vulgar. É vulgar. Muito bem, então, por que o mundo está olhando para esta mentalidade doentia? Eu te digo, Martin, eles estão olhando para essa mentalidade doentia para ou abraçá-la ou para ficar enojado dela. Para ficar tão enojado que decidam pular da frigideira para o fogo. Haverá uma mudança na direção do pêndulo. E quando isso acontecer, será devastador. Será os últimos eventos da Terra. Nós veremos mais tarde como as nações estão escolhendo seus lados. Exato. Você vai começar a ver que não são somente instituições religiosas. Isso vai entrar até mesmo no governo. Vai entrar até mesmo nos governos. E o interessante é que a Bíblia diz quem vai liderar isso. Será a segunda besta de Apocalipse 13. E se você observar a segunda besta de Apocalipse, que é os Estados Unidos da América, representado pela liderança protestante de todo o mundo, e observar o que está acontecendo aí, você ficará horrorizado. Simplesmente horrorizado. E eu poderia usar muitos adjetivos aqui para descrever. Nem parece que essa nação irá levantar e dar um tapa no pêndulo para que ele vá para o outro lado. Mas isso vai acontecer. E quando acontecer, todas as outras nações que agora estão prontas para até mesmo fazer guerra nuclear para proteger seus valores, unir-se-ão aos Estados Unidos. Os Estados Unidos vão liderar isso, mas apenas quando o pêndulo tiver mudado de lado. Exato, quando estiver pronto. Muito bem, vamos continuar. Temos aí um artigo da Mail Online. Estudantes fazem um grande protesto depois que um colégio de ensino médio de New Hampshire bane os mictórios e vestiários compartilhados em discussões a respeito de se separar os banheiros baseando-se no sexo e não na identidade de gênero. É uma realidade tão distorcida, essa de querer misturar os gêneros, que estão até mesmo removendo os mictórios. E isso está causando uma revolta. Tá, então os meninos não são mais meninos e as meninas não são mais meninas. Aonde isso vai chegar? Em algum ponto alguém vai dizer, isso precisa parar? Nós temos que acabar com isso. Isso está ficando ridículo. Está ficando ridículo. O protesto começou na sexta-feira e durou cerca de 45 minutos, com mais de 150 estudantes saindo do Colégio de Ensino Médio Milford em oposição às novas restrições dos banheiros.
A demonstração da sexta-feira aconteceu após um longo debate no Comitê de Educação a respeito de se separar os banheiros da escola e vestiários pelo sexo do nascimento ou pela identidade de gênero. O simples fato de um comitê escolar tomar tempo para discutir isso é algo que foge do racional. Na verdade, isso é grotesco. Imagine só isso há 20 anos atrás. Mas não tem lógica nisso. E agora eles têm que se reunir, ter comissões e reuniões para discutir se vão permitir homens irem no banheiro feminino e mulheres irem no banheiro masculino. Ou então... Deixa pra lá. A questão é que é muito ridículo. E provavelmente vai piorar. Bem, eu não sei se dá pra piorar. Deixa pra lá, eu acho que dá sim. O Boston Globe noticiou que muitos estudantes, especialmente os meninos do ensino médio, expressaram suas preocupações, pois as regras mais restritivas poderiam causar um gargalo no banheiro e atrasá-los para suas aulas. O estudante transgênero de 16 anos, Nico Romeri, falou no comitê da escola na sexta-feira, dia 6, pedindo que o banimento fosse rejeitado. Até mesmo os garotos transgênero estão dizendo, olha, deixa do jeito que estava antes. Ele manifestou suas preocupações, dizendo que as políticas podem causar um impacto negativo na saúde mental dos estudantes LGBTQ do bairro. E o mais? É mesmo, eles deixaram de fora o e o mais. Enfim, ele acha que outros estudantes queer querem ser tratados da mesma maneira que os estudantes cisgênero. Ok, agora explica o que é um cisgênero. Trans é o oposto e cis é do mesmo. Ok, então se você for cis... Se você é cisgênero, você é o que é. Eu sou o que eu sou, ou eu sou o que eu nasci, ou eu sou o que eu acho que eu sou? Creio eu que do jeito que você nasceu. Ok. Sim. Pois é estranho mesmo. Então significa que eu me identifico como sendo do jeito que eu nasci. Você se identifica como macho, Martin? Sim. Você se identifica como macho, Sim. Martin? Ou você nasceu macho? Um homem. Macho? Sim. Sinto muito por você, Martin. Vamos ver agora o debate dessa gente. Eles debatiam a respeito... Deixa eu explicar um pouco antes. O comitê estava decidindo a liderança para a escola. Agora, a pessoa que eles acreditavam ser a mais capacitada para a liderança ou presidência, enfim, ela é muito qualificada, mas infelizmente nasceu homem e acha que é homem. Talvez, se ele achasse que não fosse homem, talvez ele seria ainda melhor, ao menos de acordo com eles. Teria sido sim, especialmente nesse caso. Vamos ver como eles pensam. Eu acredito que o Sr. DeLeo seria um ótimo presidente. No entanto, eu acho que eleger um único indivíduo cis, macho e branco deste comitê como presidente deste distrito enviaria uma mensagem errada à nossa comunidade. Uma mensagem que é contrária àquilo que nós, neste comitê, temos tentado levar. Eu acho importante praticarmos aquilo que pregamos, pois isso fortalece as nossas palavras ao falarmos. Bem, a verdade é que sabemos que o seu coração está no lugar certo. Martin, se você é bastante qualificado para ser o presidente da escola, mas nasceu homem e se considera homem, isso passaria a mensagem errada. Viu só? Infelizmente, você não merece o cargo. Não. Mas, sabe, nós tivemos situações parecidas no nosso país já por um bom tempo e eles chamavam isso de ação afirmativa. Sim. E eu não tenho nada contra qualquer pessoa que esteja qualificada a fazer um trabalho, que ele faça. E a mesma coisa com esportes. Se você se qualifica, se você é o melhor, então você pode estar ali. Mas colocar alguém na posição somente por causa do politicamente correto sempre foi errado e eu não acho que seja bíblico. Muito bem, mas é assim que a sociedade pensa. Se você quiser mandar uma mensagem, ela tem que ser inclusivista. Neste caso, é melhor não contratar alguém
que não tem a mesma mentalidade inclusivista. Vamos Exato. dizer assim, né? É. Muito bem, então isso é só para mostrar o quanto o pêndulo foi para a Aham. esquerda. É. Agora, eventualmente, a reação será no sentido da direita, porque você não pode separar essa questão da questão religiosa, porque ela é moral. Você disse tudo. Isso vai começar a provocar as pessoas que vão empurrar o pêndulo. Agora, quando falamos sobre religião, estamos falando dos Estados Unidos. Estamos falando das igrejas evangélicas. Mas se for a Rússia, então será o ortodoxismo. Se você estiver falando de Roma e Itália, será o catolicismo. E é importante perceber isso. Sim, e ao falarmos de várias nações, é uma mistura de todas elas. No nosso país vai ser as igrejas carismáticas e conservadoras. Correto? E se você for aos países orientais, serão os budistas, ou os hindus, ou os muçulmanos, ou seja lá o que for. Mas a religião desempenhará um papel fundamental. Muito bem, vamos resumir tudo isso. É uma questão moral. E a religião está profundamente envolvida nela. Você tem o movimento LGBT envolvido nisso aí. Também é necessário envolver o mundo do esporte, Aham, porque aham. afinal o esporte é uma religião. Sim, É uma religião. a gente já falou disso. Não passa de um culto religioso. É a representação do épico de Gilgamesh. Mas vamos parar por aí. A religião está envolvida. Ela sempre está. Para mim é interessante quando dois lutadores de boxe sobem no ringue pedindo a Deus que os ajude a destruir o outro oponente. E quando algum deles ganha, ele louva a Deus por tê-lo ajudado a destruir o outro. Deve ser muito desencorajador para aquele que perdeu. Ele deve achar que a oração dele não foi efetiva, não tanto quanto a do outro. E é a mesma coisa nos esportes. Seja na final do futebol americano, no qual as pessoas estão orando para seu time ser o vencedor e o outro seja o perdedor. É? Bem, um jovem me fez uma pergunta um dia desses, e ele perguntou, mas e o dom dado por Deus? Deus não quer que você use o seu talento para glorificar Ele? E isso me fez pensar, e eu disse, ok, o problema é, de acordo com quem que isso é um talento? Sim. Porque existem talentos que Deus não gostaria que você tivesse. Então, quem disse que se você é bom em uma coisa, quem disse que essa coisa é um talento dado por Deus? Essa pessoa poderia utilizar o talento dela para uma outra coisa. Então, você tem que discernir junto com o que a Bíblia diz, para poder ver se isso se encaixa com o que Deus quer que você faça. Quando você analisa esses filmes nos quais eles mostram pessoas mentalmente incapacitadas em uma corrida e um cai, os outros competidores se reúnem em volta daquele que caiu para ajudá-lo a atravessarem juntos a linha de chegada. Aí a multidão grita em resposta a isso, já que é um gesto de bondade muito grande. Mas você não vê isso na final de futebol americano. Sim, isso pode ser quase, se eu puder retirar daquilo que você disse, pode ser numa certa área que a maneira com que isso está sendo feito vai definir se isso é uma coisa para Deus ou contra Deus. Muito bem, então vamos dar uma olhada sobre como a religião se envolve com tudo isso. Estamos entrando no reino no qual as pessoas estão fazendo decisões baseadas em suas convicções religiosas. E alguns esportistas estão dizendo que não querem seguir com essa agenda, pois ela é contrária à religião deles. Vamos ver. O jogador de hóquei Ivan Prevarov recusou-se a vestir-se uma camiseta fazendo alusão à comunidade LGBTQ. Eu respeito a escolha de todos, mas eu decido ficar firme à minha religião.
Eu só tenho isso a dizer. E o que a sua religião diz a respeito? Olha, eu já me posicionei sobre isso. Se alguém tiver alguma pergunta relacionada a hóquei, eu não terei problema algum em responder. Bem, me parece muito justo, mas a comunidade woke lacradora está furiosa. Isso não é certo. O hóquei é pra todo mundo. Se você não concorda com os direitos gays, você deveria estar fora disso. Ou você está dentro ou está fora. E uma última coisa. Nada me assusta mais do que um ser humano que diz que está fazendo isso por causa de sua religião. Porque, normalmente, quando você diz isso em público, as pessoas querem vomitar com isso. As pessoas vomitariam diante disso. E eu já vi isso milhões de vezes, de várias maneiras. Então não me venha com essa. Parece que o homem estava bravo. Ah, sim. E por que ele estava nervoso? Porque ele queria que aquele jogador se envolvesse na questão do LGBTQ, não é? Viu só? Ele não mostrou nenhum tipo de aceitação ou simpatia por ele. E por isso ele foi detonado. Nós não mostramos aí no vídeo, mas houve uma outra pessoa que repreendeu o comentarista dizendo que tinha vontade de vomitar diante do que ele disse. Esse é exatamente o mesmo comentarista da agência de notícias. Então há dois grupos querendo vomitar. Um lado diz, se você não seguir a nossa agenda, eu quero vomitar. E o outro diz, se você seguir com a agenda, eu quero vomitar. Dois lados. Sim, e diretamente opostos um ao outro. E de qual lado está o componente religioso? Do lado da direita conservadora. Aham. O pêndulo vai mudar de lado. Você se lembra daquela oração que foi feita num canal de notícias? Eu me pergunto o que esse cara que disse que tem vontade de vomitar, o que ele diria a respeito dessa oração? Viu só, essas coisas estão diretamente opostas. Mas tem um detalhe ainda nesse caldo todo. Existe um em cima do muro aí. Ele também poderia fazer os liberais também se apegarem ao lado Sim. religioso. E nós veremos isso agora mesmo. Eu gostaria de embarcar nisso que você acabou de dizer. Satanás tem uma área cinzenta, mas Deus não tem. Deus não fica em cima do muro. Falamos sobre isso no último episódio. Exato. As pessoas têm que se lembrar que para Deus não existe branco ou preto, mas Satanás tem uma área cinzenta. Exatamente. Muito bem, vamos nos aproximar das igrejas agora. Temos aqui um artigo do The Guardian. Igreja da Inglaterra considera o uso de termos de gênero neutro para Deus. A Igreja da Inglaterra está pensando se para de se referir a Deus como Ele, depois de padres terem pedido permissão para utilizarem termos de gênero neutro. O reverendo Dr. Michael Ipgrave, bispo de Lichfield e vice-presidente da comissão litúrgica responsável pela questão, disse que a Igreja tem explorado o uso de linguagem de gênero em relação a Deus por muitos anos. Ainda não é claro se isso deveria substituir o termo Nosso Pai na oração do Pai Nosso, a oração central do cristianismo, com a qual Jesus teria instruído os seus discípulos pelas gerações seguintes. Olha só, Martin. Apenas dizer teria dito coloca dúvida na veracidade do relato bíblico. Exato. Eu desprezo esse tipo de linguagem, mas ainda assim não vou adotar um lado. Eu estou interessado aonde isso está nos levando. Isso infiltrou as igrejas? Sim, com certeza. Todas as igrejas. Nós já mostramos isso diversas vezes aqui. É uma questão que ocorre em todas as igrejas por lá, seja alemã... Eles não querem fazer uma Bíblia com neutralidade de gênero? Sim. Os críticos conservadores rechaçaram a possibilidade de mudanças, com o reverendo Dr. Ian Paul dizendo ao Telegraph que isso representaria o abandono da doutrina da própria igreja. Ele disse, o fato de Deus ser chamado Pai torna impossível ele ser chamado de Mãe sem alterar o seu significado, e ele tampouco pode ser chamado de Tutor sem uma perda de significado. São duas opiniões. De novo, duas coisas diretamente opostas. Exatamente. O pêndulo vai mover-se do lado liberal para o lado conservador.
Porque as pessoas ficam horrorizadas com essas coisas. As nações ficam horrorizadas. Nações preferem até mesmo guerra nuclear do que aceitar esse tipo de coisa. Bem, se você pensar, se você usar, como nós sempre mencionamos, o rei do norte contra o rei do sul, você tem que considerar isso como de uma forma espiritual. Porque se fosse literal, você não teria como aplicar isso. Você não entenderia o que está acontecendo. E esse aqui é o secularismo do rei do sul. Desde 1798, o secularismo, o rei do sul, tem feito a Fazendo sua pressão. pressão. Mas agora, o pêndulo vai mudar de lado. E é interessante que a Bíblia diz que quando o rei do norte finalmente vencer, o exército também estará envolvido. Porque ele virá com cavalos Exato. e carruagens e tudo isso, até mesmo militarmente. Isso é um belíssimo cumprimento da profecia bíblica. Vamos observar para onde isso vai. Muito bem, vamos falar sobre as nações agora. Vamos ouvir o que o Putin tem a dizer. Ele está falando russo, naturalmente, então temos que ler lá embaixo em inglês. Ele está se referindo aqui a respeito das mentiras históricas. Ele está falando a respeito dos ataques contra a nossa cultura, diz ele. Mas exatamente com que ele está preocupado? Vamos ver. E eles mentem constantemente. Eles pervertem fatos históricos. Não param de atacar a nossa cultura. A Igreja Ortodoxa Russa e outras organizações religiosas tradicionais de nosso país. Veja o que eles fazem com seus próprios povos. A destruição da família, da identidade cultural e nacional. Veja a perversão deles. O abuso de crianças, a pedofilia que hoje é declarada como a norma da vida deles. Sem falar que os padres são forçados a abençoarem casamentos do mesmo sexo. Mas eles vão se ver com Deus. Que façam o que querem. Mas o que eu estou tentando dizer aqui? Adultos têm o direito de viver como querem. Nós sempre pensamos assim aqui na Rússia. Nós sempre iremos. Ninguém pode invadir a vida privada do cidadão. Nós não faremos isso. Mas eu quero dizer a eles, olhem para as Santas Escrituras. Olhem para os livros sagrados de todas as religiões do mundo. Vejam o que dizem esses livros. Vejam o que falam sobre a família, sobre a união de um homem e uma mulher. Mas eles colocaram esses princípios em dúvida. Colocam os textos sagrados em dúvida. Como todos sabem, a Igreja Anglicana, por exemplo, está considerando a ideia de usar termo neutro para Deus. O que dizer? O que dizer a respeito disso? Perdoa-nos, Senhor, porque não sabem o que fazem. Milhões de pessoas no Ocidente sabem que estão sendo conduzidos para um desastre espiritual. As elites, e eu digo isso diretamente, estão loucas. E parece que ninguém pode fazer nada contra elas. Mas isso, como eu disse, é problema deles. Nós temos que proteger os nossos filhos. E nós faremos isso. Nós protegeremos os nossos filhos dessa degeneração. Aqui ele está resumindo todo o problema. Sim, do Ocidente. Sim, do Ocidente. Ele diz que tudo pode no Ocidente. Ele diz que pedofilia é a norma, que não existe mais distinção entre macho e fêmea, que as sagradas escrituras foram postas de lado, e toda religião do mundo tem um livro sagrado. Todas elas estão condenando o que está acontecendo hoje em dia. Nós temos que proteger essas normas, proteger nossas famílias. Não queremos que invadam nossa vida pessoal, temos que proteger as normas e valores. E no momento, se você olhar para a guerra na Ucrânia, e como o Ocidente está reagindo a ela, enviando armamento, enviando tanques, provavelmente aviões no futuro, a coisa está crescendo, Sim. A pressão está aumentando, e isso é parte do plano. É mesmo. E se você tiver que dividir essas duas coisas, Rússia e a Ucrânia, nesse ponto, num paradigma de norte e sul, rei do norte e rei do sul, você tem a Rússia como rei do norte porque é religiosa, e essa pressão vinda do sul, da Ucrânia. Mas lembre-se, a Rússia não é o rei do norte. Não, exatamente. Isso tem que ficar claro.
A Rússia não é o rei do norte. O rei do norte é o papado. Ele utilizará até mesmo o poder militar para mudar o pêndulo. Isso tem que ficar bastante claro. Vou dar um exemplo. Se você pegar o Trump, ele foi acusado de ser pró-Rússia. Sim. O Biden deu um discurso na Polônia, recentemente, que foi praticamente um discurso de guerra. Ele fez um discurso de guerra com um general, dizendo, vamos pegar a espada e esmagá-los. Há pessoas no Partido Republicano, do lado conservador, que disseram, precisamos parar com isso. Temos que parar de dar essas armas para a Ucrânia. Então, existe um lobby anti-guerra que está do lado da direita. Na verdade... E normalmente é o inverso, não é? Normalmente, sim, como a guerra do Iraque e todas as outras. Era o inverso disso. Hoje é a esquerda que está pressionando pela guerra. Essa é uma estratégia brilhante. E o Trump já foi gravado dizendo que se ele se tornasse presidente, essa guerra acabaria em um dia. Num dia só, Por quê? Porque ele diria que o Putin está completamente certo. Essa loucura toda tem que acabar. Martin, e se houver uma revolução da direita? Se todo o sistema for para o lado conservador religioso, para isso, tudo o que é necessário é uma mistura religiosa poderosa nessa direção. E o Ocidente e o Oriente poderiam se unir nessa questão. O Oriente diria, finalmente o Ocidente entendeu as coisas, vamos nos unir. Mas será os Estados Unidos que vai liderar isso. Isso mesmo. É por isso que um grupo nos Estados Unidos, um grupo poderoso, deve apoiar os valores cristãos. Com certeza. Nós não temos certeza de quem pode ser. Pode ser o Trump ou outra pessoa, mas com certeza é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. É assim que o Oriente e o Ocidente vão unir-se ideologicamente. Porque o Putin disse claramente que é desse lado que ele está. Ficaremos do lado desses valores, mesmo que tenhamos que bombardear vocês. O exército não está envolvido? Completamente. A religião também não? Sim, é só olhar para isso. Não resta dúvidas. Então deve haver um movimento no Ocidente que deve direcionar as coisas para o lado conservador. Isso já não acontece na Europa? Sim. Já acontece. Temos aqui um artigo de janeiro. A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, figura na lista dos líderes mais populares do mundo. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, tem uma aprovação de 48%, a quarta maior aprovação entre 22 líderes, monitorados pela Morning Consult, uma empresa de decisão inteligente global baseada nos Estados Unidos. Então, a popularidade dos valores familiares, o pensamento heterossexual está ganhando ascensão. Neste momento, ele ainda se sente pisoteado, mas ele irá ressurgir. Outro artigo. A revista The Times premia Meloni. Ela foi de um considerado perigo para a líder mais popular da União Europeia. A primeira-ministra Giorgia Meloni foi de ser considerada um perigo a tornar-se a líder mais popular na União Europeia. É isso que o jornal The Times escreveu ao examinar os primeiros 100 dias do governo dela desde as eleições de outubro. O jornal britânico relembrou que os maiores críticos de Meloni a retrataram como um perigo, tanto para a Itália quanto para o continente europeu, colocando bastante ênfase em referências ao período fascista por parte dos membros dos Irmãos da Itália. Mas o que ela realmente disse foi que queria os valores familiares de volta, que queria a religião de volta, que queria manter o descanso e o serviço a Deus. Família, Deus e o país. E agora, isso é interessante. Olha o que aconteceu. Sempre clamavam que ela era uma pessoa má e tudo mais. E agora ela é uma das líderes mais populares na Europa. Veja a Polônia. A Polônia está na mesma direção. Se você pegar a Croácia,
Eles acabaram de fortalecer sua legislação dominical. Exatamente, e muito forte. E a Aliança Europeia do Domingo, ela também vem ganhando terreno em todos os países da Europa. O pêndulo está oscilando. E o Macron? Ele aparentemente está saindo. Nós vamos ter que ver isso. Mas ele apenas cumpriu o seu papel. Ah. Ele foi treinado por jesuítas. Sim, todos eles São todos atores. Vamos pular para o ano de 2008, quando o chamado pai do movimento religioso nos Estados Unidos, Rick Warren, fez uma previsão. A previsão dele foi bastante bíblica, porque a Bíblia diz que isso acontecerá de fato. Em 2008, parecia improvável. Sim. Hoje parece ainda mais improvável. Mas por trás das cortinas é muito provável que isso vai acontecer. Exatamente isso. Disso que nós mostramos e... Porque a maioria dessas coisas, elas não são muito populares nas notícias. Se você não procurar por essas coisas que nós mostramos no último slide da apresentação, não é uma coisa assim tão óbvia. Não, você precisa ser capaz de discernir as coisas pelos olhos da profecia. Exato, é isso mesmo. Então, de repente, quando isso acontecer, vai ser, ok, lá vai. Pois é. As pessoas já terão sido manipuladas para pensar numa certa direção. Vamos ouvir o que Rick Warren disse em 2008. Entendam que o futuro do mundo não é secularismo. É pluralismo religioso. Você pode não gostar da ideia, mas é isso. O mundo está se tornando cada vez mais religioso, não menos. É um mito essa ideia de que conforme a educação cresce, a religião diminui? Isso é puro mito. Tem coisas que afetam bilhões de pessoas. Pandemias, doenças, pobreza extrema, analfabetismo, corrupção, aquecimento global, vazio espiritual. E nós não podemos resolver esses problemas sem envolver as pessoas de fé e suas instituições religiosas. Não dá para falar de desenvolvimento da comunidade sem falar de igrejas, de mesquitas, sinagogas. Não dá, porque eles são a comunidade. Então, o meu desafio para vocês é o seguinte: não dá para a gente se dar bem? Será que não dá para a gente trabalhar junto? Eu não tenho que ter a mesma motivação que a sua, e você não tem que ter a minha. Ainda assim, podemos trabalhar juntos contra esses males? De verdade, eu não ligo o porquê você faz o bem, contanto que você faça o bem. Martin, em qual ocasião ele estava falando? No Fórum Econômico Mundial. Ahá! É incrível. Naquela época, na verdade, ninguém percebia. Mas eu tenho certeza que quando acontecer agora, todo mundo vai perceber. No Fórum Econômico Mundial. Eles não estão todos juntos? Sim. O Rick Warren não faz parte? Tem vários vídeos que a gente não colocou aqui, onde ele é visto louvando o Papa Francisco e a Igreja Católica. Pois é. Mas ele está envolvido hoje em um outro reavivamento que está acontecendo nos Estados Unidos? Exatamente. E que nem nesse vídeo aqui, ele está promovendo todas as fés. Ele também poderia ser tipo o Rei Charles, o defensor da fé, porque ele, como você disse, e ele menciona nessa entrevista, muçulmano, budista, toda religião tem que ser incorporada. Então isso aí é um movimento ecumênico como nada que você tenha visto antes. E temos nós visto esse movimento ecumênico hoje. Está em todo canto, todas as igrejas e, infelizmente, até mesmo algumas que não deveriam estar ali sendo parte disso. E o príncipe Charles quer ser o defensor das fés e não mais da fé. Exato. Vamos ver o que ele fez em sua coroação. Então, todos esses movimentos religiosos estão envolvidos. Os Estados Unidos, o mundo protestante, o mundo evangélico vão liderar isso. Eles terão sido tão manipulados que a mentalidade ecumênica será parte deles. E qualquer um, de qualquer religião que seja, qualquer uma, que está na mesma sintonia no que se refere a essas questões morais, vai se unir.
Até mesmo os democratas serão muito bem-vindos, contanto que eles aceitem esse conjunto de normas morais, não importa a religião. Exato. O que eu disse, Martin, não é conjectura, é pura realidade. É mesmo. Temos aqui um caso interessante sobre o qual vamos falar. O prefeito de Nova York. É. Nova York é uma cidade bastante liberal e eles estão se movendo nesta direção, É. nessa direção religiosa, mas não no sentido conservador, do evangelismo conservador. Não. Mas tudo converge para a religião. É isso É mesmo. uma questão moral? E você tem que se lembrar, quem está no controle em Nova York? Não são os republicanos. São os democratas? Sim, os democratas. É interessante o que está acontecendo lá. Temos aí o porta-voz do prefeito. Ela vai apresentá-lo e então ele falará por si mesmo. Vejamos o que ele tem a dizer. Nós sabemos que no governo muitas vezes é dito que é necessário separar o Estado da religião. Mas nós temos uma administração que não acredita nisso. Temos um prefeito a quem vocês ouvirão em breve, que definitivamente é um escolhido. Ele acredita naquilo que a comunidade de fé pode fazer em parceria com o governo. Ele sabe que as grandes iniciativas ao longo de toda a história dos Estados Unidos, se você analisar as nossas dificuldades históricas e todo o bem que aconteceu como resultado histórico em nosso país, sempre teve como força motriz iniciativas religiosas. O Criador poderia ter me abandonado muitas vezes. Ele poderia ter me deixado muitas vezes. Mas ela nunca fez isso. Quando removemos as orações das escolas, as armas tomaram lugar. A Ingrid está certa. Não me venha com essa de separação da igreja e Estado. O Estado é o corpo e a igreja é o coração. Tire o coração e o corpo morre. Eu não posso abandonar a minha crença porque fui eleito para um cargo público. Quando eu ando com Deus. Quando eu falo com Ele. Quando eu executo políticas, eu executo como um homem temente a Deus, que é o que eu sou. Eu sou desse jeito desde a 3ª série. E vou continuar assim, mesmo depois de deixar o governo. Eu sempre vou ser um filho de Deus. Eu nunca vou pedir desculpas por isso. Isso nunca vai acontecer. Hoje, nós proclamamos esta cidade, Nova York, uma cidade cujo prefeito é um servo de Deus. Muito obrigado. Orem por nós. Você percebeu que no discurso dele, ele se referiu a Deus como ela? É. Esse aí é um criador, ela. O Criador é ela. Mas não tem problema. Contando que você esteja junto com o pêndulo, não tem problema. Isso daí foi um evento tipo de um café da manhã interdenominacional. E serve para te mostrar que isso aí é muito inclusivo. Sim, bastante. Vamos ver o que disse o jornal The New York Times. Martin, isso tudo aí é bastante recente. É o que está acontecendo agora no mundo. O Adams, ao falar de fé, dispensa a ideia da separação entre igreja e Estado. Já não temos dito isso há um bom tempo? Bem, sabe, você lembra daquela indignação dos liberais e naquele jornal de notícias liberal e tudo mais? Sobre toda essa conversa de nacionalismo cristão? E aquela mulher, a Bubbard, que disse que tá cansada dessa porcaria de separação de Estado e igreja. Agora... Aí está. O café da manhã anual interreligioso, sediado nessa terça pelo prefeito Eric Adams, começou normal. Um coral cantou My Country, This, O Thee, um rabi discursou, assim como líderes budistas e muçulmanos, e aí a coisa começou a ficar surreal. A assistente mais próxima do prefeito, Ingrid Lewis Martin,
que foi a mulher que vimos no vídeo, subiu no palco e declarou que a administração de Adams não acredita na separação entre igreja e Estado, caracterizando o prefeito de Nova York como definitivamente um dos escolhidos, que foi conforme ela o apresentou. Não me fale a respeito de separação entre igreja e Estado. O Estado é o corpo, a igreja é o coração. Tire o coração e o corpo morre. Eu não posso abandonar a minha crença porque eu sou um oficial eleito, continuou ele debaixo de aplausos. O Sr. Adams, que cresceu frequentando uma igreja no Queens, se identifica como cristão, mas de nenhuma denominação específica. Ele foi eleito ao cargo por meio de uma forte base religiosa do Brooklyn e do Queens. Mas ele também tem uma pequena abordagem católica ao espiritualismo e misticismo. Ele tem pelo menos uma estátua do Buda. Ele falou fervorosamente a respeito da energia emitida pelas pedras. Ele é um místico. A Bíblia não nos diz que haveria uma união entre o dragão, que é o misticismo, mas a besta, que é o catolicismo, e o falso profeta, que é o protestantismo. Não é a mistura perfeita. Aí está. É a confusão babilônica. Então tem o mesmo problema, porque tem yoga cristã, existe todo um misticismo cristão, formação espiritual. Tudo isso faz parte dessa besteira. E sabe o que é assustador? É que as pessoas que deveriam saber disso, que fazem parte do remanescente, estão sendo tragadas por isso. Muito bem, voltemos à profecia. A Babilônia consiste no dragão, na besta e no falso profeta. O dragão é a contrafação de Deus o Pai. Claro, na falsa trindade. Falso. Deus o Pai. A besta representa o Filho. Todo mundo tem que se curvar diante dele. Ele é o rei. Ele é aquele que é coroado com a tríplice coroa em sua cabeça. Foi ele que recebeu a ferida mortal em 1798 e que ressuscitou dela quando Mussolini devolveu as terras papais. O mundo inteiro irá se curvar diante dele. Ele é o filho, o falso filho. E então você tem o falso profeta, representado pelo protestantismo apostatado. Então esses três estão unidos. E aquele que governa, aquele que senta no trono de julgamento, será a besta. E você vai ter que aceitar a marca dessa besta. Exatamente. E também ao lado do falso profeta tem um falso espírito. É claro que há um falso espírito. Todos eles têm que se unir. E parece que esse prefeito tem um pouco de tudo. Ele tem o misticismo, que é a adoração ao dragão. Ele tem o catolicismo, que é a adoração à besta. E ele se identifica como sendo de nenhuma denominação cristã específica, que é o falso profeta. Tudo junto. E ele crê na energia emitida pelas pedras. Viu só? É aí que começa a ficar assustador. Muito embora você possa dizer, que bom, senhor prefeito, porque eu sou um cristão e acredito que isso que você acabou de dizer é ótimo, e eu quero participar. Ao mesmo tempo, isso incorpora todas essas outras falsidades. Sim, será um pacote. Nós também temos o mundo do entretenimento envolvido em tudo isso. Vamos dar uma olhada nas grandes estrelas do cinema e ver para onde isso aí vai. Sejam todos bem-vindos. Hoje é quarta-feira de cinza, o início da quaresma para muitos cristãos no mundo. E é por isso que Marco Albert está aqui conosco hoje. Além de ser ator e produtor e empresário, é também um narrador convidado e porta-voz contratado pelo aplicativo da Igreja Católica Hello. E na quaresma deste ano, Mark estará liderando lições inspiradoras a respeito do jejum. Mark, como você fala com a sua família a respeito desse jejum? Sim, eu falo com elas a respeito, eu tento explicar, mas eu não forço, sabe? Antes eu achava que todos tinham que frequentar a escola dominical e jejuar, mas eu acho que isso causa um certo ressentimento neles. Hoje eu faço tudo naturalmente. Eu simplesmente explico que o papai tem que começar o dia fazendo isso, ajoelhando, orando, dando prioridade para a igreja. E eu fico com a esperança de que um dia eles compreendam e entendam porque eu faço esse tipo de coisa. Para aqueles que estão assistindo e não sabem o que significa uma quaresma
e nem essa ideia do jejum, diga a elas se, sendo católicas ou não, elas podem se unir a este desafio. Sabe, eu acho que todos nós temos que nos unir, especialmente depois da Covid. A gente se desconectou muito. Eu acho que as pessoas têm que se unir, elas têm que falar umas com as outras. Enfim, todos precisamos de algo que acabe nos unindo, não é? E eu acho que Deus é o único que continua promovendo o amor, a inclusão, o perdão, a aceitação. Não importa de qual religião você seja. Então, sim, eu acho que é uma oportunidade de todos se unirem em oração e fazer do mundo um lugar melhor do que era antes. No início deste ano, o projeto de Mark Wahlberg, chamado Padre Stu, uma história redentora de um trabalhador que encontra Deus e acaba salvando a sua família no processo, fez um grande sucesso na sua estreia, e numa manobra inusitada, a Sony vai trazer o filme de volta aos cinemas nesse fim de ano, mas de uma forma diferente. O filme é chamado de Padre Stu, Renascido. Eu tenho aqui comigo essa noite Mark Wahlberg, o produtor. Mark, esse é um movimento inusitado. Lançar o mesmo filme no mesmo ano? Por que você e o estúdio decidiram fazer esse tipo de coisa? É porque o filme era indicado para uma faixa etária muito alta. Muitas famílias não se sentiram confortáveis em deixar que seus filhos o assistissem, mas ainda assim queriam que eles pegassem a mensagem do filme. Então, porque o arcebispo Thomas de Nevada, que na verdade ordenou o Padre Stu, veio para mim dizendo: Mark, eu entendo a linguagem do filme, mas ela não é apropriada para os jovens e seria uma pena que eles não pudessem tirar a mensagem do filme para eles. E para fazer com que o filme pudesse ser assistido por todas as idades, nós o reeditamos e removemos cerca de 200 palavrões dele. Mas o filme ainda mantém a sua energia e poder. Martin, você ficaria feliz em fazer parte de um filme no qual precisaria falar palavrão 200 vezes para torná-lo realista? Eu acredito, como ele disse no fim, foi retirado, mesmo assim continuou. Continuou a mesma coisa, você não tem que ir por esse caminho. Não dá para fazer parte disso. Mas ele também disse que não importa qual religião você pertença, contanto que você tenha sua espiritualidade. Viu só? É por isso que eu acho que é importante ver isso. Olha só onde a religião atualmente tem ganhado terreno. Hollywood. Mas que religião? É a religião do qualquer coisa serve, Deus ama todo mundo. Sim, ele ama todo mundo mesmo, mas ele tem certos critérios. E se você seguir certos rituais, então você é tido como uma pessoa religiosa. Isso é muito verdade. Então esse homem está propagando um jejum de 40 dias. Agora, não é um jejum total, mas, não é mas você necessariamente se de abstém comida. daquilo que você normalmente gosta de comer. É interessante que eu não coloquei essa parte, mas ele mencionou que esse jejum pode ser um jejum de qualquer coisa que você sabe que não é realmente certo. E daí você para de fazer essa coisa por esses 40 dias. E daí depois, o que acontece? Você volta para isso? Viu só? É uma coisa muito frouxa. O princípio protestante é que Jesus pagou o preço. Ele é o cumprimento da lei. Agora, por que Jesus jejuou 40 dias? Significa que eu também preciso jejuar 40 dias? É. Ou isso é salvação pelas obras? Eu acho que é salvação pelas Então, obras. essa ideia de jejuar 40 dias parece ser universal. É uma coisa do Islã, no Ramadã. Mas nós precisamos ter fé em Jesus e nas obras que ele concluiu. Aham. Isso não quer dizer que não precisamos viver vidas decentes e nem obedecer aos mandamentos dele. Mas essas coisas baseadas na obra e criam essa impressão de que você é religioso. E é interessante que ele tenha aparecido com a cruz de cinza na cabeça. Ele, assim, está declarando que ele é parte do teatro jesuíta, Hollywood. Então, Hollywood está envolvida. Os esportes estão envolvidos. As igrejas estão envolvidas. Os governos estão envolvidos. O exército está envolvido. Tudo que a Bíblia diz que o Rei do Norte faria está envolvido. Me permita ler para você, eu não consigo resistir. Vamos lá.
Vamos para Daniel, capítulo 11, verso 40. Tô quase lá. E no tempo do fim, nós já falamos sobre isso, não foi? Concluímos a partir das Escrituras que isso começou em 1798, quando o papado recebeu ferida mortal e o poder político do papado foi finalmente retirado. Sim. Ou seja, não era mais união entre igreja e Estado. Sim. Desde aquele tempo, a igreja e o Estado foram separados. Hoje temos um caos total com esse movimento woke, no qual qualquer coisa é permitida, e as pessoas estão dizendo, chega, vamos unir a igreja e o Estado. E isso começou com a Revolução Francesa, com o secularismo tomando conta e se livrando da religião. Correto. E Napoleão invadiu Roma e tomou para si o poder secular do papado. Então, no tempo do fim, o rei do sul, que é o secularismo, tomou o poder. E o rei do norte, e aqui ele vai falar sobre a retaliação, foi contra ele como um redemoinho. Então, a mesa vai virar. O pêndulo iria para o lado do secularismo, com a sua agenda woke, como vemos agora. Mas o rei do norte se voltaria contra ele. Ele lidera um movimento religioso. É o poder da besta, o rei do norte. Ele é o falso filho da falsa trindade. É o anticristo. É aquele que vai liderar o movimento junto com o dragão, assim como com o falso profeta. E nós temos visto isso. Está em toda parte. Vemos aí o exemplo do prefeito de Nova York. Irá contra ele como redemoinho, com carruagens, ou seja, com exército. Haverá ameaças de guerra. Acabamos de ver o Putin falando sobre as questões morais. É isso mesmo. Ele falou sobre a Bíblia, sobre os livros sagrados. Ele não excluiu os sistemas religiosos. E com cavaleiros... De novo, isso não quer dizer o exército. E muitos navios, ou seja, a economia. Exatamente. Isso também inclui a economia. E ele entrará nos países, e inundará e passará. Não estão envolvidos todos os países? Ele também entrará na terra gloriosa, e muitos países serão vencidos. Mas estes escaparão de sua mão. E aí ele menciona Edom, Moabe e os filhos de Amon. Porque nos últimos dias haverá pessoas de todas as nações do mundo que entrarão na igreja cristã. Deus ainda tem parte de seu povo na Babilônia. Sim, então essa é a parte religiosa. As pessoas precisam aprender a discernir o engano da verdade. E uma vez que tenham compreendido, elas dirão, não faremos parte desse movimento porque ele é falso. Nós temos que sair disso daí. Vejamos para onde a coisa está caminhando. É muito interessante. Sim. Vamos falar sobre o grande reavivamento. Nunca teremos um movimento popular a menos que tenhamos um grande reavivamento. Então todas essas coisas que nós acabamos de ver, na verdade, estão levando a isso. Exatamente. Muito bem. Temos um artigo da Detroit Catholic falando a respeito do grande avivamento de Asbury. Jesus estava bem do meu lado. O reavivamento de Asbury inflama os católicos com o fogo do Espírito Santo. Bem, essa é uma instituição metodista. Mas os católicos estão em fogo. Então veja como estão juntos o falso profeta e a besta. Uma universidade de Kentucky tornou-se o epicentro daquilo que milhares estão chamando de movimento misterioso do Espírito Santo. Os católicos da região disseram ao nosso jornal que a experiência está sendo profunda. É quase como um manancial, disse o padre Norman Fisher, pastor do St. Peter Claver Church em Lexington, Kentucky, e capelão na Lexington Catholic High School. Você percebe logo de cara que Deus está ali. Desde 8 de fevereiro, numa tradicional capela matutina na Universidade de Asbury, uma universidade de artes liberal cristã localizada em Wilmore, Kentucky, tornou-se em uma grande sessão de oração, louvor, adoração e testemunhos.
As paróquias católicas da região estão observando para ver como podem reproduzir a mesma coisa, especialmente enquanto a Igreja Católica nos Estados Unidos entra no seu segundo ano de reavivamento nacional da Eucaristia, que incluirá o 10º Congresso Nacional de Eucaristia em Indianápolis, em julho de 21 a 24 de 2024. As coisas estão indo numa direção, Martin. É incrível. Tem reavivamento carismático, reavivamento conservador, reavivamento da Eucaristia, e tudo isso sob a bandeira do cristianismo. Eles dizem que você pode sentir Deus ali. Será que a religião é baseada no sentir? O coração é mais enganoso do que todas as coisas. Aham. Eu acho que existe uma maneira de ligar isso ao reavivamento eucarístico. Martin, você pode fazer parte da Eucaristia? Não. Aonde se repete o mesmo sacrifício da cruz. Ora, Martin, o sacrifício de Jesus já não foi suficiente? Não. Sabe, fazer um reavivamento da Eucaristia ou qualquer outra coisa desse tipo é que nem bater 2 vezes na rocha que nem Moisés fez. E fazem isso milhões de vezes. Mas tem que ter uma vontade de abrir-se para o Espírito Santo. Alguém que diga, eu não quero terminar às 8 da noite, disse o padre Fisher. Sua igreja é capaz de se comprometer com isso? Tem havido muitas coisas escritas a respeito desse reavivamento em Asbury. Então, vamos resumir em um vídeo. Para identificarmos quais são os jogadores principais. Porque, é claro, há muitos profetas que já erraram muitas profecias, mas ainda são considerados profetas hoje em dia. Eles dizem que esse reavivamento é o início daquilo que deve acontecer em todo o mundo. Sim. Eles, na verdade, a maioria dessas pessoas, elas acreditam que esse é o fogo que vai acender um reavivamento mundial. Muito bem. Vamos assistir. É bastante comprido, mas vale a pena ver. Nós estamos hoje em Wilmer, Kentucky, para testemunhar o derramamento do Espírito Santo na Universidade de Aylesbury. E o que ele me mostrou é como seria esse reavivamento. Ele seria um fôlego de vida. Eu vi o fogo de Deus vindo para a juventude de nossa nação. Os jovens daquele campus. O fogo começou a queimar. Ele começou de maneira ingênua, de maneira completamente espontânea. Não foi liderada por uma pessoa específica, não foi planejado por ninguém, mas o próprio Deus passou a pairar nessas universidades. Ao ouvir esses testemunhos, aconteceu uma coisa estranha. O espírito de Asbury começou a entrar em mim. Eu me lembro que eu fui lá há cerca de 2 dias atrás para fazer um podcast, e ao ver aquele local tão quieto, tão solene, eu soube que aquela convicção já estava trabalhando em mim. Eu já havia sido exposto a essa natureza do reavivamento que está acontecendo agora. A última vez que isso aconteceu foi em fevereiro de 1970. E, ironicamente, neste ano, foi logo após o time de futebol do Kansas City ter ganho o campeonato. Então, veja, eu não estou fazendo uma conexão disso com o ato de Deus, eu só estou pontuando as estranhas coincidências entre Kansas City e o Super Bowl. O reavivamento de Asbury, como já disse o Dutch, espalhou-se a 130 universidades diferentes. Isso é importante porque em Ohio e aqui em Austin já temos outros campos dizendo que estão experimentando o mesmo derramamento do Espírito de Deus. E o que é interessante sobre isso, veja, eu acabei de receber uma mensagem de Bert Lindsay, que diz que em 1948 o movimento da chuva serôdia começou no Dia dos Namorados. E neste Dia dos Namorados de 1940, 75 anos depois, no Dia dos Namorados de 2023, estamos no meio desse reavivamento de Asbury. Então aqui estamos nós, 75 anos depois, vivenciando um derramamento. Eu acho que há uma convergência divina. E isto é só o começo. Esta nação precisa de mudança. Ela está tão desesperada por uma mudança porque o inimigo tem assustado as pessoas. Elas estão com medo do futuro, preocupada com suas famílias, com suas finanças. É igual aos anos 70. Havia todo aquele movimento dos direitos civis,
As pessoas estavam irritadas com o governo, e aqui estamos nós de novo. A América está desesperada, assim como outras partes do mundo também estão maduras para um reavivamento. E ele está chegando, vai acontecer. 50 anos atrás, algo extraordinário aconteceu em um campus de uma universidade. Precisamos que Deus mude o coração dessas pessoas, para que elas mudem a direção do país. Nós estamos pedindo a vocês, unam-se a nós, unam-se a este dia de oração. Orem conosco por estes jovens, para que Deus traga algo novo, algo transformador através do poder de nossas orações. Junte-se a nós na live do dia 23 de fevereiro, direto da Universidade de Asbury. Senhor, faça de novo. Tem essa igreja chamada de Capela do Calvário. A gente fala que está procurando pela verdade, e se isso for a verdade? Porque tudo que temos tentado até agora não funcionou para mim. Eu não sei o que pensar. E se o que eu senti não for verdade? E se foi só uma coisa de momento e nada mais? A gente pode descobrir juntos. Esse país é um lugar escuro e dividido. Mas naquela tenda, há esperança. União, milagres, que eu não consigo explicar. Eu sentei tarde da noite na minha sala e comecei a pensar que eu queria fazer alguma coisa que tivesse valor por trás, sabe? Não apenas mais um papel. Eu queria algo que me desse alegria de fazer. E na manhã seguinte eles me deram esse roteiro. Se você se sente um marginalizado, una-se a nós aqui. Da CBN News, Los Angeles. Olha, isso me deu nostalgia, viu? Eu me lembro disso daí. Me lembro da Revolução Jesus, de todo aquele movimento dos anos 60. Bem, uma coisa interessante também é que quase todos esses interlocutores e esses repórteres disseram que eles são resultado desse reavivamento de 1970. Muito bem. E quão envolvido está Hollywood nisso aí? Nós não vimos. Nós começamos com Mark Wahlberg. E olha só, agora tem o Kelsey Grammer. São atores que fizeram papéis de Jesus. Sim, papel de Jesus no Chosen. E tem muitos clipes que estão saindo agora com esses mesmos atores. E lembre-se, a maioria deles é católica. Eles estão unindo o mundo. Isso é um movimento maciço, Martin. E se esta for a reunião final de Babilônia? E as pessoas não sabem disso. Seria um engano terrível, não é, Martin? É mesmo. Vamos ler o grande conflito. Mas muitos dos reavivamentos modernos têm apresentado grande contraste em relação às manifestações de graça divina que, nos primeiros dias da igreja, seguiram as obras dos servos de Deus. Qual foi a principal palavra de Pedro? Arrependam-se. Sim. Arrependam-se. Isso entrou no coração. Eles perceberam que não estavam vivendo de acordo com a expectativa de Deus. Entenderam que haviam crucificado o seu filho. E hoje os protestantes estão junto com celebrações eucarísticas que crucificam o Filho de Deus vez após vez. E Pedro, ele também pregou para os próprios discípulos. Porque, na verdade, quando Jesus foi sacrificado, eles também não eram arrependidos Eles ainda. não tinham entendido a questão. É verdade que foi despertado um grande interesse. Muitos professam conversão e reúnem-se aos montes nas igrejas. No entanto, isto não é garantia de que tenha havido um aumento correspondente da vida espiritual verdadeira. A luz da chama que se acende, em breve morre, deixando trevas mais densas do que antes. As mesmas influências têm atuado, para maior ou menor grau, que se manifestarão em movimentos mais extensivos no futuro. Há uma excitação emocional, uma mistura de verdade com falso, que é bem adaptada para enganar. Estamos vendo isso? Isso que ela escreveu poderia ter sido escrito hoje. Foi tão bem escrito. Como alguém é incapaz de ver inspiração divina nisso daí?
mas ninguém precisa ser enganado. Martin, precisamos, por meio das Escrituras, identificar os erros, ainda que sejam pequenos. Em relação a esse reavivamento de Asbury, quão envolvido nele está o movimento LGBTQ? Desculpa, eu esqueci o I e o mais. Muito envolvidos. Tem vídeos que, na verdade, mostram que eles foram os iniciadores disso aí. Aham. É uma espiritualidade que incorpora qualquer erro, qualquer coisa. Mistura o catolicismo com a verdade, o protestantismo, o misticismo, tudo entra nisso daí. Contanto que você tenha o sentimento. Mas, Martin, a palavra é a norma. Exato, nada mais. É a única Não existe norma. isso de o espírito estar acima da palavra. Porque é aí que a maioria dessas coisas começa a te causar problema. Olha só o que ela diz. Sob a luz da palavra de Deus, não é difícil determinar a natureza destes movimentos. Então o que acontece? A palavra é deixada de lado Exato. e o espírito assume. Então aí é um sentimento e não o assim diz o Senhor. Você veio daí, É, não é? Sempre que os homens negligenciam o testemunho da Bíblia, desviando-se das claras e provadoras verdades que exigem a abnegação e renúncia do mundo, podemos ter certeza de que a bênção de Deus não é concedida. E pela lei que o próprio Cristo estabeleceu, os conhecereis por seus frutos. É evidente que esses movimentos não são obra do Espírito de Deus. Adoração com balbúrdia. As coisas que você descreveu que estão acontecendo em Indiana, o Senhor já havia me mostrado que aconteceriam pouco antes do fim do tempo de graça. Quando? pouco antes daquele dia. Todo tipo de grosseria será demonstrada. Haverá gritaria, com tambores, música, dança. Os sentidos de seres racionais se tornarão confusos, de forma que não podem ser confiados a fazer decisões corretas. E isso será chamado de ação do Espírito Santo. Existem vídeos sobre os testemunhos das pessoas. Não. Elas dão testemunhos cheios de emoção. E o LGBTQ está envolvido. Tudo entra. Pecado junto com barulho, tudo está dentro desse caldo. E lembre-se, pessoas voando da Nova Zelândia e do mundo inteiro para participar disso. E não importa no que você crê, não importa o seu gênero. Segundo eles, você recebe o Espírito Santo. É. Isso aí é de Deus? Não. Não. O Espírito Santo nunca se revela em tais métodos, em meio a toda essa balbúrdia. Isso é uma invenção de Satanás para mascarar os seus métodos de tornar de nenhum efeito a sincera, elevadora, enobrecedora e santificadora verdade para este tempo. Seria melhor nunca misturar música com a adoração de Deus do que utilizar instrumentos musicais para fazer a obra que, conforme me mostrado no último janeiro, seria realizado em nossos encontros campais. A verdade para este tempo não precisa de nada desse tipo na sua obra de conversão de almas. Martin, estaria a nossa denominação sujeita às mesmas influências? Com certeza. Corremos o mesmo perigo? Bem, nós estamos num perigo até maior ainda. Muitos não caem nessa armadilha? Exato. Vejamos o que aconteceu em uma das nossas instituições, onde celebridades seculares entraram em nossas instituições para fazer uma verdadeira balbúrdia, como se Baal tivesse ficado surdo para ouvi-los. Essas celebridades disseram que tanto faz se você adora na quinta, na sexta, no sábado, seja lá o que for. E a parte triste é que... a gente fica louco com isso. E todo mundo diz, aleluia. Isso é abominação. I don't believe in God. I'm an atheist. I'm an agnostic. You can't make me down. Not too much about him. But y'all be having services on Saturday and stuff. You can't make me down. Cause the same God over Saturday is the same God over every day. Do me a favor, look at your neighbor, make sure they hear and say, pick your Sabbath, pick your Sabbath. Pick it, cause you can't make me doubt him.
If you gotta do it on Monday, keep it. Know too much about him. Oh, you can make me tell him. Know too much about him. Y'all about to make me run like I'm Pentecostal. I'm sorry, but you can't make me tell him. Boa noite, APE! Boa noite, APEC! Corremos o mesmo perigo, Martin? Nós deveríamos ser melhores. Pois é, meu amigo. É uma realidade muito triste. Eu já falei aqui que, certa vez, eu estava em uma grande igreja nos Estados Unidos da América. E eu deveria pregar. O pastor de lá não estava contente com essa ideia, mas a juventude havia me convidado. O pastor jovem apareceu no palco com um brinco enorme pendurado na orelha, a camisa desabotoada até aqui e uma guitarra elétrica pendurada em seu pescoço. Aonde eu estou? Perguntei eu. Lembre-se, era uma grande igreja adventista nos Estados Unidos. Uma igreja enorme com um pastor muito famoso. E eles me deram 10 minutos para falar. E então eu comecei a contar o meu testemunho e bem no clímax eu parei, dizendo, desculpa, só tinha 10 minutos. Os estudantes ficaram loucos e insistiram para que eu falasse mais. Desculpa, o pastor não deixa eu falar mais, mas eles insistiram para que eu falasse mais. Mas eles insistiram tanto mesmo, que no fim das contas eu falei por mais de 1h30. Em 10 minutos, mal deu para você fazer uma introdução. Às vezes o senhor tem senso de humor. Com certeza. E tinha uma super bateria montada ali no palco. Um dos estudantes me perguntou publicamente, ali em frente a todo mundo, o que eu achava daqueles instrumentos. Você provavelmente já me ouviu contar essa história. E eu disse, é um prazer ver esses instrumentos aqui. E continuei a falar. Eles ficaram surpresos. E aproximadamente 15 minutos depois, eu disse, vocês provavelmente estão se perguntando por que eu tenho prazer em ver esses instrumentos aqui. Eu disse que fiquei feliz em ver aqueles instrumentos porque o Espírito de profecia disse que antes do fim do tempo de graça, os tambores entrariam na igreja adventista. Portanto, o fato deles estarem aí quer dizer que vamos para casa logo. Exatamente. Bem, na verdade, nós lemos essa citação pouco antes desse vídeo. Nós já chegamos nesse ponto. Sim, e está muito pior. Então, o povo de Deus precisa acordar. Voltemos para a lei e para o testemunho. Guarde os mandamentos de Deus e apegue-se ao testemunho. Você tem a verdade. Por que ignorá-la? Viva de acordo com ela. E se eu puder adicionar algo a isso, por favor, nós deveríamos estar tomando uma posição fora disso. Sim. Não se pareça como o mundo. E não adote nenhum lado. Seja um observador. Observador de princípio correto. Exatamente. A barulheira perturba os sentidos e perverte aquilo que, se conduzido corretamente, seria uma bênção. Aquele artista secular estava correndo ali no palco como uma galinha que tinha perdido a cabeça, gritando como um maluco. Aquilo não é barulheira? Qual foi a mensagem dele? Não importa o seu dia de adoração, sábado, domingo. Exatamente o contrário da palavra de Deus. E aqueles adventistas estavam aplaudindo. As pessoas aplaudindo, e isso dentro da igreja adventista, onde nós proclamamos que Deus separou o sétimo dia, o sábado.
Mas agora isso... Todo aquele circo realizado ali, por acaso é diferente do que aconteceu em Asbury? Não, nós já mostramos isso de algum tempo atrás na Europa. E isso é triste. É realmente triste. Nós fazemos isso não para dar uma pancada na igreja. Nós somente estamos tentando mostrar, pessoal, por favor, acordem. É hora de acordar. Isso aí tem acontecido há anos na Alemanha. Eles têm até mesmo competições de bandas para ver quem pode gritar mais alto. E são todos louvados por isso. Mas isso não é a igreja. Isso é uma liderança caída dentro da igreja. A igreja de Deus está nesta igreja. Tudo. Haverá uma sacudidura. Então, eu espero que essas pessoas tomem decisões corretas e voltem os seus corações de volta Amém. para os pais, que voltem para o Senhor. Do contrário, elas vão sair da igreja e se unirão ao mundo lá fora, aos outros reavivamentos, e não farão mais parte do remanescente de Deus. Sim, muitas pessoas que fazem parte desses reavivamentos vão começar a acordar e tomar o teu lugar. Exatamente. Os poderes de agentes satânicos misturam-se ao barulho para haver um carnaval, e isso é chamado de obra do Espírito Santo. Ao final do encontro campal, o bem que deveria ter sido feito e que deve ser feito pela apresentação da verdade sagrada não foi atingido. Aqueles que participaram desse suposto reavivamento receberam impressões que os desviaram. São incapazes de dizer o que sabiam anteriormente com relação aos princípios bíblicos. Não deveríamos encorajar esse tipo de adoração. O mesmo tipo de influência veio depois do tempo de 1844. O mesmo tipo de representações foram feitas. Os homens estavam excitados, trabalhando por um poder que pensavam ser o poder de Deus. Apesar do propagado declínio da fé e piedade, existem verdadeiros seguidores de Cristo nestas igrejas. E isso precisa ficar bem claro de novo, Martin. Nestes reavivamentos, eu não tenho dúvida de que há muitos sinceros cristãos. Mas, ao se depararem com a palavra de Deus, devem escolher a palavra ao invés de seus sentimentos. Quando fizerem isso, quando viverem conforme a luz da vontade de Deus, eles sairão de Babilônia e tomarão o lugar daqueles que nessa denominação estão se recusando a aceitar a luz que eles têm tido todos esses anos. Isso é muito verdade. E outra coisa, quem que vai levar isso a eles? É a nossa responsabilidade. Todo mundo que está ouvindo isso e assistindo, nós temos uma responsabilidade. Exatamente. Nós temos que mostrar isso a eles. Antes da última visitação dos julgamentos de Deus sobre essa terra, haverá em meio ao povo de Deus tal reavivamento como não tem sido testemunhado desde os tempos apostólicos. Martin, é por isso que é fundamental que olhemos para os aspectos espirituais. Temos que dar ouvidos à palavra de Deus e viver ela aqui dentro. Viu só? E daí você vai poder distinguir o que é um verdadeiro e o que é um falso reavivamento. O Espírito e poder de Deus serão derramados sobre os seus filhos. Naquele tempo, muitos se separarão daquelas igrejas, nas quais o amor por este mundo tem suplantado o amor por Deus e sua palavra. Só de olhar para essa mistura toda, fica claro que o pecado, segundo a Bíblia, está sendo aceito como norma nesses novos movimentos. Isso deve fazer as pessoas pensarem. Muitos, tanto ministros como povo, irão alegremente aceitar aquelas grandes verdades que Deus tem proclamado para este tempo, para preparar um povo para a segunda vinda do Senhor. O inimigo das almas deseja impedir essa obra. E antes do tempo de tal movimento chegar, ele fará de tudo para impedi-la ao introduzir uma contrafação. Ele está fazendo isso? É isso que nós devíamos perceber. O mundo está entrando na nossa igreja. Temos que ficar firmes. Firmes pelo que é certo. Exatamente, a contrafação dele está rolando. Nesse momento mesmo, agora está rolando. Ele fará parecer com que as bênçãos especiais de Deus estão sendo derramadas. Será manifestado aquilo que se pensa ser um grande interesse religioso. Grandes multidões exultarão que Deus está trabalhando maravilhosamente entre eles, quando na verdade é obra de um outro espírito.
Debaixo de uma capa religiosa, Satanás procurará estender sua influência sobre o mundo cristão, mesmo nessa denominação. Martin, que Deus nos ajude a acordarmos, a discernirmos os tempos em que estamos vivendo. Que Deus possa lembrar o seu povo de onde ele veio, que nos lembremos dos pilares de nossa fé, nos lembremos da mensagem que nos foi dada para compartilhar com o mundo. Devemos advertir o mundo da marca da besta, advertir o mundo desse falso sistema de adoração. As 3 mensagens angélicas são a respeito de adoração. Adore o Criador. Não adore alguém por causa da sua agenda inclusiva, que incorpora tanto o pecado como a justiça no mesmo pacote. Isso nunca será coisa de Deus. Acorde, povo de Deus. Vamos orar. Querido Deus, estamos vivendo no fim dos tempos. Muito em breve haverá um gigantesco reavivamento religioso por todo o mundo, levando os povos à perdição. Então haverá a sacudidura, depois o derramamento do Espírito Santo verdadeiro, uma grande voz proclamando: sai dela, povo meu, para que não compartilhem de seus pecados. Ajuda-nos a sermos parte desse verdadeiro reavivamento. É a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.